vamos à nossa segunda questão, também da prova da OAB 2013.1. Vamos a ela, olha só. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado no princípio, letra A, da precaução, letra B, da prevenção, letra C, da vedação ao retrocesso e letra D, do poluidor pagador. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, essa questão, especificamente falando, eu a critiquei quando da liberação do gabarito da última prova da OAB, haja vista acreditar que essa questão tem duas respostas, o que vai ser corroborado com posicionamentos, inclusive, de outros autores que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre cada princípio e vocês vão ver que dois desses princípios se encaixam dentro como resposta a essa questão, tá certo? Vamos lá para o quadro, olha só. Bem, eu vou fazer uma comparação entre o princípio da prevenção e da precaução. O princípio da prevenção indica que se deve agir antecipadamente. Algo, deve-se agir antecipadamente. Assim como na precaução. Isso é algo que liga a ambos os princípios. Todavia, a diferença entre a prevenção e precaução é que os impactos ambientais, quando se fala em prevenção, eles já são 100% cientificamente conhecidos. Previne-se daquilo que se tem certeza que irá acontecer. E quando se fala em precaução, fala-se em uma dúvida. Na dúvida, pró-ambiente. Portanto, deve-se agir antecipadamente aquilo que se tem certeza ou dúvida de acontecer. No que tange a precaução, observem que essa dúvida não pode ser uma dúvida percentualmente falando, tá? Se isso pode ser dito, de 0,1% de probabilidade, não. Deve ser uma dúvida relevante, tipo, se o empreendimento realmente for levado a cabo, a probabilidade de haver uma desertificação da área, por exemplo, é de 80%. Isso já faz com que o princípio da precaução ele deva ser utilizado. Afinal, não existe 100% de certeza, mas uma probabilidade relevante. Ambos, prevenção e precaução, dão ensejo à inversão do ônus da prova, pois quem deve provar a inexistência de algo que é acreditado certo ou dubitoso é aquele que irá se beneficiar do projeto a ser efetuado. Sobre isso, sugiro a leitura do recurso especial que eu separei para vocês, tá certo? Então, por favor, se houver dúvidas, lembre-se, ambos justificam a inversão do ônus da prova. Quem deve provar a inexistência de futuro dano ambiental é o interessado no projeto a ser efetuado. E aí vem a questão que vai ser mais específica para a resposta dessa questão da prova da OAB. Eu trago para vocês apenas o posicionamento de um autor que é repetido por outros autores, eu apenas o faço para exemplificar. Paulo de Bessa Antunes, um livro que já consagrado no âmbito do direito brasileiro, na sua 14ª edição, e quando menciona o princípio da precaução e o princípio da prevenção, interessantemente ele coloca, vou fazer questão de ler o excerto ipsis literis, do princípio da precaução. Há que se consignar que o princípio da precaução encontra uma expressão concreta nos 7 incisos do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Ou seja, naqueles incisos existem determinações para que o poder público e o legislador ordinário definam meios e modos para que a avaliação dos impactos ambientais seja realizada e que sejam evitados, tanto quanto possível, os danos ao meio ambiente. Qual é o detalhe? O inciso 4 desse parágrafo 1º fala exatamente sobre o estudo de impacto ambiental. Consequentemente, o que é que disse Antunes? Ele disse que o estudo de impacto ambiental ele consagra o princípio da precaução. Por outro lado, e da mesma forma, sobre o princípio da prevenção,
Sobre o princípio da precaução, o que diz o nosso Paulo Liberto Antunes? Com base no princípio, desculpa, eu fiz a inversão aqui, claro, dá para se perceber que está invertido. Com base no princípio da prevenção, o licenciamento ambiental e até mesmo os estudos de impacto ambiental podem ser realizados e são solicitados pelas autoridades públicas. Portanto, esse excerto aqui, deixa eu apagar tudo aqui nesse quadro. Esse excerto aqui diz respeito ao princípio de K, e esse excerto aqui diz respeito ao princípio de K. Mas, como estava falando sobre a prevenção, ele diz, com base no princípio da prevenção, o licenciamento ambiental e até mesmo os estudos de impacto ambiental podem ser realizados e são solicitados pelas autoridades públicas. Voltando comigo, percebe-se que, claramente, o estudo de impacto ambiental ele é norteado pelos princípios da prevenção e precaução, pois é nos estudos de impacto ambiental em que se darão todas as informações acerca de um futuro projeto a ser efetuado e, consequentemente, qualquer probabilidade ou certeza de dano futuro oriundo daquele projeto há de ser veiculado no estudo de impacto ambiental e não há como se afastar a aplicação de ambos os princípios para o norteamento desse tal Instituto do Direito Ambiental. Portanto, já temos o primeiro problema nessa questão. Mas vamos prosseguir para que a gente não deixe de falar sobre os demais princípios. Comigo no quadro, olha só. Princípio da vedação retrocesso, também chamado de proibição de retrogradação ambiental ou non-cliquet ambiental, ele informa que, no âmbito do direito ambiental, há uma ideia que, após se atingir um estágio superior de preservação normativa ambiental, está vedado o retorno a estágios normativos anteriores. Portanto, voltando comigo, consequentemente, o que é que se tem para falar? O princípio da vedação de retrocesso ele tem uma história muito mais ampla nos direitos sociais, ainda do início do século XX, em que, por serem direitos fundamentais que precisam de uma prestação por parte do poder público, eles precisariam eles são conseguidos, eles são alcançados por meio do Estado e não perante o Estado. Consequentemente, a mudança de situação econômica e até a piora dessa situação econômica não justificaria, segundo esse princípio, a não prestação de direitos sociais que anteriormente eram consagrados. Por exemplo, de forma muito simples, a aposentadoria consagrada de acordo com a Constituição, com a lei anterior, ela não poderia ser retirada do nosso conjunto de direitos por meio do advento de uma lei posterior. Nesse caso, especificamente no direito ambiental, disse o seguinte, que a proteção à parcela do ambiente não poderia ser retirada com o advento de uma nova normativa. Consequentemente, não seria vedado o retrocesso na proteção ambiental. Não é algo que diga respeito, em primeiro momento, ao estudo de impacto ambiental. E, por fim, vamos lá para o quadro, o princípio do poluidor-pagador, previsto no artigo 4º, inciso 7 da Lei 6.938/81, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Da seguinte forma, a Política Nacional do Meio Ambiente visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Portanto, é aquela história de que quem polui deve pagar, haja vista que diminui a qualidade de algo que é de todos, segundo o caput do artigo 225 de nossa Constituição. Portanto, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem que diz respeito a todos, e quem polui diminui a qualidade desse bem. Logo, qual é o problema? Vamos lá para o quadro. Essa questão tem duas respostas. O gabarito oficial veiculado que seria o princípio da prevenção, mas como eu já demonstrei a vocês, haveria duas respostas. Ok?